Eu quero saudar a todos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, canal Amarildo Irene, Hora da Verdade. Graças a Deus, Deus concedendo mais esta rica oportunidade para nós estarmos aqui, trazendo a terceira parte do ensino, falando sobre o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na mensagem, eu quero agradecer a todos os nossos inscritos, os ouvintes da Palavra de Deus, e pelas orações em favor da missionária Irene, que ela passou no dia 19 passado por cirurgia, colocando a prótese, o tubo T, e tirando a traqueostomia, e agora ela está recuperando a sua voz, um pouco de secreção, mas está recuperando, e logo em breve ela estará também voltando a fazer os trabalhos conosco, através da obra do Senhor e também aqui através do canal Ministério de Fogo, Senhor Jesus, o Rei da Glória, para estar edificando vidas e trazendo almas para o Senhor Jesus. Então eu agradeço a todos, continuo orando por nós, pela missionária Irene, e que Deus vos abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Nós vamos entrar aqui na continuação. Então nós tivemos assim nos vídeos passados uma parada meio repentina, assim nós tivemos problema de internet, mas eu peço a compreensão de todos os irmãos. Então o texto básico do nosso estudo, do nosso ensino, é o capítulo 4 e o verso de número 23 do livro de Provérbios. Nós vamos estar lendo mais uma vez, capítulo 4 e o verso de número 23 de Provérbios. Você pode conferir na sua Bíblia, um ensino bastante importante para a nossa vida, porque diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, verso 23 de Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém, glória a Deus. De tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Não esqueça desta mensagem, porque dele procedem as saídas da vida. Como nós temos falado em todas as introduções dos nossos ensinos, essa é a terceira parte que estamos passando, já passamos a primeira e a segunda, e nós sabemos que o nosso coração é aquilo que armazena, é o depósito, é o nosso bom tesouro ou o mau tesouro. Se você armazenar coisa boa, vai ser o bom tesouro. E se você colocar coisa que não presta no seu coração, você vai ter um mau tesouro e vai sair só coisas más. E vai ser reprovado por Deus, pelo Senhor Jesus. Mas que Deus nos abençoe. Que o nosso coração seja uma bênção, seja uma fonte de coisas boas, não somente para nós, mas que também possamos ser um vaso de Deus, possamos ser um instrumento do Senhor para edificar vidas, para glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. Então nós já falamos, louvado seja Deus, falamos de alguns exemplos também do coração, falamos de coração voluntário, falamos também que o nosso coração pode ser furtado, que aconteceu na época do rei Absalão, que furtava o coração dos homens para roubar o trono de Davi. Nós falamos também sobre como a pessoa pode deixar Satanás encher o seu coração. Nós falamos também que o nosso coração é lugar de guardar a palavra de Deus, de esconder a palavra do Senhor. E nós vamos falar agora sobre o coração enganoso, que está lá em Jeremias capítulo 17 e o verso de número 9, dizendo que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá, né? Então nós temos que tomar muito cuidado em muitas ações, muitas atitudes, que às vezes nós falamos, não, o meu coração está sentindo de fazer isso, de fazer aquilo, e às vezes ir somente pelo desejo do nosso coração. Mas quando nós formos realizarmos qualquer coisa, além de nós aplicarmos o nosso coração, precisamos orar a Deus
e que o nosso coração esteja em conformidade com a vontade de Deus. Senão nós possamos tomar decisões errôneas. O nosso coração às vezes é enganoso, às vezes pende para a nossa vontade, mas o cristão, o servo de Deus, a serva do Senhor, precisa o seu coração estar em conformidade com a palavra, com a vontade de Deus, para que tudo dê certo, seja na vida material, seja na vida espiritual. O nosso coração, nós não podemos deixar o nosso coração nos enganar de maneira nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se o nosso coração estiver guardado, estiver cheio de coisas boas, cheio da palavra do Senhor, cheio do amor do Senhor, cheio da graça, cheio do poder, cheio da sabedoria do Senhor, pode ter certeza que o nosso coração vai ser regido pelo Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, e pode ter a certeza que não haverá engano nele de maneira nenhuma, porque o nosso coração tem que estar atrelado ao coração de Deus, à vontade de Deus. Aleluia! O nosso espírito, aleluia, tem que testificar com o Espírito de Deus as nossas ações, as nossas decisões que devemos tomar. Amém? Então que Deus abençoe, que o nosso coração não venha fazer-nos tropeçar de maneira nenhuma. Agora, uma coisa muito importante também, falando sobre esse estudo sobre o coração, a Bíblia nos diz no capítulo, louvado seja Deus, 37 e o verso 11 de Gênesis, a Bíblia fala de coração invejoso também. Você pode estar lendo todo este capítulo, esta passagem bíblica, esta história que aconteceu na vida do filho de Jacó, na vida de José. A maioria conhece a história, quando José tem ali sonhos, revelações de Deus para a sua vida, para o futuro dele, da sua casa, da sua família, dizendo que através dos sonhos que ele teve, os seus irmãos, até mesmo os seus pais, se prostrariam diante dele, seriam dependentes dele, e ele seria honrado grandemente. E ali, quando ele conta os sonhos, os seus irmãos ali se invejaram. A Bíblia diz que se invejaram de José de uma maneira tão grande, que eles tentaram tirar a vida de José. A gente conhece a história, sabe que depois eles acabaram vendendo José, o seu próprio irmão, vendendo para ali os amalequitas. Ele foi parar ali no Egito e foi escravo. E Deus cumpriu os seus propósitos, mesmo que José passou em situações muito difíceis, mas aqui o assunto fala que é um coração invejoso. Muitas das vezes tem pessoas que vê a outra sendo abençoada, vendo a outra pessoa prosperar no seu caminho, ser bem-sucedido, tanto na vida material quanto na vida espiritual, ministerial. E muitas das vezes tem pessoas que emprestam o seu coração para o diabo e enchem o seu coração de inveja para trazer até mesmo malefícios para o seu próximo, para o seu companheiro, quem sabe algum companheiro da família, ou até mesmo ministerial. Acontece muito isto por causa da inveja. Mas eu digo uma coisa boa é quando nós temos o coração cheio de amor, o coração cheio de coisas boas, de desejos bons, não somente para nós, mas para o nosso próximo. Quando vê uma pessoa sendo bem-sucedida, nós devemos agradecer a Deus por aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, e orar para que ele seja mais bem-aventurado ainda. Agradecer a Deus pela bênção, pela prosperidade, seja material, seja na vida espiritual, seja na saúde. Mas a inveja é terrível. A Bíblia diz que cruel, capítulo 27 de Provérbios, verso 4, fala: cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Então tem coisas que são ruins, mas a inveja é pior, é um dos piores pecados, daquilo que o homem tem que guardar o seu coração, para o seu coração não venha criar essa maldade de ter inveja e
prejudicar as outras pessoas. E também, com certeza, se a pessoa for uma pessoa invejosa, com certeza vai trazer males para si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamos ter um coração puro, um coração bondoso, amoroso para com o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E aproveitando esta passagem bíblica, quando José, Deus realiza todos os seus propósitos na vida de José, exaltando José a governador do Egito, sendo o segundo do Egito. Nós vemos ali que quando a família de José, a família de Jacó, ela está com José ali no Egito, e quando Jacó ele morre, os irmãos dele pensaram que José fosse se vingar. Falaram, bom, agora o pai está morto, José agora ele vai se vingar de nós, por tudo aquilo que fizemos contra ele. Mas aí que entra também um coração que não guarda mágoa. Quero aproveitar esse gancho aqui, porque tem muitas pessoas que criam raiz de amargura, mágoas no seu coração, não perdoa o seu próximo, o seu companheiro, o seu irmão, a sua irmã, e criam maldade no seu coração, e não perdoa, e vai se vingar, e vai querer o mal, pagar o mal com o mal. Mas a Bíblia diz, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E a Bíblia diz que quando os irmãos ali de José pensaram que ele ia ser vingativo, que ele ia castigar eles, pelo contrário, José consolou o coração deles, abençoando eles, dizendo que ele não está no lugar de Deus, porque a vingança pertence a Deus, todas as coisas pertencem ao Senhor. A Bíblia diz, não vingueis a vós mesmos, mas coloca tudo diante do Senhor, que Deus dará a recompensa a cada um segundo a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarda o seu coração de raiz de amargura, guarda o seu coração de mágoa. Se alguém te fez algum mal, perdoa, ore por ele. A Bíblia diz que nós temos que orar por aqueles que nos maldizem, que falam mal de nós, que nos perseguem. Temos que orar, temos que abençoar e não amaldiçoar. O nosso coração tem que ser puro. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mão e aquele que é puro de coração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda da inveja, guarda da mágoa, guarda da maldade, de um sentimento vingativo. Guarda o seu coração para que Deus possa te abençoar. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. E assim amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Alabasto decai de faz. É o Senhor Deus que vai te abençoar. É o Senhor Deus que vai derramar o seu Espírito, porque você, muitas das vezes, teve uma prova. Deus provou o seu coração e você foi aprovado. Você não foi vingativo. Você não pagou o mal com o mal, mas você pagou o mal com o bem. E o Senhor Deus recompensará a sua vida. Labasto decai, de faz decanta, laia sou de faz. Oh, glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. A inveja, vamos continuar falando aqui sobre um coração invejoso. A inveja procede do maligno. Nós sabemos que foi através da inveja que Satanás foi derribado dos céus, que perdeu o seu lugar. A Bíblia nos revela no capítulo 14 de Isaías, depois você pode estar lendo, e também no capítulo 28 do profeta Ezequiel, que conta a história do anjo que caiu de Lúcifer, o anjo de luz, que quis tomar o lugar do Altíssimo, que se rebeliou contra Deus, arrastando para si a terça parte dos anjos, fazendo uma grande rebelião no céu, para querer tomar o lugar do Altíssimo. Mas Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, é o Deus Todo-Poderoso, que não perde uma batalha, e ele foi expulso do céu, mas ele foi por causa da inveja que entrou no seu coração, invejando do pai, do filho. Aleluia, labasto, decanta, lamai.
Então toda inveja, todo sentimento faccioso não provém de Deus, mas provém do maligno. Por isso guarda o seu coração, para que não venha ter um coração invejoso. Que mal terrível que é a inveja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queremos falar também nesta oportunidade do coração endurecido. Queridos amados irmãos, coisa boa é quando nós quebrantamos o nosso coração. Coisa boa é quando o nosso coração é maleável, ele tem lugar para a palavra de Deus, para o conselho de Deus, para andar em fé, em obediência, em bondade, em sinceridade, em honestidade, em amor. Porque quando a pessoa endurece o seu coração, vêm os maus pensamentos e o seu coração se enche de coisas más e fica difícil de Deus, até mesmo Deus trabalhar, porque o coração está endurecido, não ouve mais a voz de Deus, não ouve mais o conselho, não ouve mais a palavra de Deus, a doutrina do Senhor. O coração endurecido, a desobediência entra, a incredulidade entra e vem a reprovação de Deus. Quantos hoje estão com o coração endurecido? Mas a Bíblia diz no capítulo, louvado seja Deus, em Hebreus, várias passagens bíblicas, no capítulo 3, o verso 8, verso 15, a Bíblia nos diz, nos exorta, nos admoesta, a quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração, não façamos como o povo de Israel fez no deserto, a qual Deus falava. Deus ali levantou Moisés para guiar o povo, mas o povo endureceu o seu coração, até mesmo estava querendo voltar para o Egito, estava murmurando, mas Deus operando. Muitas das vezes Deus está operando, Deus está fazendo, mas a pessoa está com o coração endurecido e não glorifica a Deus, não agradece a Deus por aquilo que Deus tem feito. E Deus fala, e Deus levanta pessoas, levanta pregadores, levanta profetas, envia a sua palavra, mas muitos às vezes endurecem o seu coração. E é muito perigoso quando endurece o coração. A Bíblia diz que aquele que endurece o seu coração e é repreendido muitas das vezes, e endurece o seu coração, será quebrantado de repente sem que haja cura. Olha, é muito perigoso quando a pessoa endurece seu coração. Às vezes Deus dá muitas oportunidades para a pessoa. Quantas das vezes nós ficamos sabendo de pessoas que partiram desta vida e até mesmo sem saber se foram salvos, porque muitas das vezes Deus enviou pessoas para trazer um alerta, trazer um aviso, e as pessoas não deram ouvidos, endureceram o coração e às vezes partiram desta vida sem salvação, por causa da dureza do seu coração. Mas que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo possa, aleluia, através da sua palavra, através do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, quebrantar o nosso coração, ter um coração bondoso, um coração puro, um coração, aleluia, um coração desejoso para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que nunca haja em nós um coração duro, um coração endurecido para o pecado, aleluia, mas que possamos ter um coração voltado para a palavra de Deus, um coração desejoso para ouvir, que seja até mesmo a correção, que seja a repreensão, a exortação do Senhor, porque a Bíblia diz que não enojes a correção do Senhor, porque Ele ama, Ele castiga e corrige todo aquele que Ele recebe por filho. Então é coisa boa quando fala como
o profeta diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então nós temos que estar com o coração preparado, o coração amolecido para Deus, coração aberto para ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas às vezes não vêm para o Evangelho, não aceitam a palavra, não aceitam a Jesus como Salvador, o plano de Deus, porque está com o coração endurecido. Oh, mas que a Bíblia diz assim: louvado seja Deus, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque esta palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Aleluia! Eu tenho certeza que Deus, muitas das vezes, está falando com pessoas que estão com o coração endurecido, mas através desta palavra, através do Evangelho poderoso, o seu coração será despedaçado, será desmanchado, para que Deus possa agir, para que Deus possa operar em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, queridos irmãos, fica com esta palavra, com esse ensinamento desta terceira parte do ensino. Eu vou estar orando a Deus se nós vamos encerrar por aqui o ensino sobre o coração, ou tem mais alguma parte que Deus quer falar. Se tiver, nós vamos trazer mais ensino sobre isso, porque é muito importante, meus amados irmãos. Sobretudo, 4:23 de Provérbios, de tudo que devemos guardar, precisamos guardar o nosso coração, porque deles procedem as saídas da vida. É no coração que a pessoa, ela enche o coração de adultério, de inveja, de maldade, de porfia, de dissensão, de prostituição. Se a pessoa tem o desejo de andar errado, já nasce no coração. Muitas das vezes cria pelos olhos, pela mente, e guarda no coração, armazena no coração aquele desejo, e depois é só colocar em prática. Às vezes tem pessoas que não cometeu adultério ainda, mas no coração já está. Então seja liberto dessa maldade, limpa, purifique o seu coração pelo poder da palavra, pelo poder do sangue do Cordeiro, que o seu coração seja limpo, purificado, através do arrependimento, através de se prostrar diante daquele que tem o poder de perdoar o pecado. A Bíblia diz, João escreveu: escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados do mundo inteiro. Todos aqueles que se arrependerem, se chegar diante do Senhor, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Ele vai purificar nossa consciência, vai purificar o nosso coração. O sangue precioso, o sangue glorioso, carmesim, derramado da cruz do Calvário. É para isto que Jesus Cristo veio, é para isto que Jesus Cristo derramou o seu sangue precioso, para que o nosso coração seja puro, seja transformado pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Deixa Deus agir no seu coração, deixe o Espírito de Deus entrar no seu coração, reger o seu coração, a sua vida, para que tudo que você venha fazer, o teu coração desejar, venha estar em conformidade com a palavra de Deus, venha estar em conformidade com a vontade de Deus. Aleluia! E para guardar o coração, precisa, como nós aprendemos na lição passada, precisa guardar a palavra de Deus, precisa esconder a palavra de Deus, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, o segredo de tudo, a chave da vitória, é esconder a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, para não pecar contra Deus, pecar contra o nosso próximo e contra Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E que o nosso coração seja uma fonte de bênção. Que o nosso coração seja um bom tesouro. Que o nosso coração seja um manancial de bênçãos para glorificar a Deus e para abençoar o nosso próximo, nossos irmãos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E que o Espírito de Deus continue falando poderosamente em nossos corações. Amém. Amém.